a questão do sol eu já falei, né? E é muito legal porque o nível de atenção, né, pro detalhe deles, esse quarteirão foi todo produzido naquela piscinona, e até o musguinho aqui como é que chama? Bom, do buraco que eles entram para entrar em casa, até isso eles colocaram. Então uma atenção muito boa para os detalhes que eles tiveram na construção desse espaço. Ah, achei o tal plano que eu tinha falado, que é por causa disso que eles escolheram a posição do terreno e tal, para fazer esse plano. E eu fiquei notando também, eu acho legal compartilhar com vocês, que não é só uma questão do sol, cara. Já logo que ele entra, uma questão da relação com o verde e com a água. Não acho que não é pouca coisa de que aqui tenha esses esguichinhos de água ligados, jogando água no jardim. Quer dizer, não é só o elemento solar, assim. Tem outras coisas às quais eles têm acesso que não existem no planeta dos Kim. Né? E aí, bom, gente, vocês me interrompem, hein, se tiver alguma coisa que quiserem falar. E aí, a última coisa que eu queria falar dessa casa, a meia casa, que é essa vergonha que foi para o arquiteto ter o bunker na casa. Então, essa é a terceira casa. E eu não entendi bem por que seria uma vergonha, mas acho que está aí para ser metafórico, né? Por que, que o arquiteto tem vergonha? Porque as pessoas podiam se esconder das pessoas que elas estão devendo lá no bunker. Enfim, a personagem mesmo coloca algumas hipóteses, não só para se esconder dos mísseis da Coreia do Norte. Como eu estava falando, eu acho que é importante não definir que é uma família rica, ao contrário de uma família pobre. Eu estou falando que é uma família, que é uma classe média empobrecida, porque durante o filme fica muito claro que os Kim já tiveram vários negócios, já tiveram, principalmente o pai, já teve vários empregos. Então, ele fala explicitamente de uma loja de frango e de uma loja de bolo taiwanesa que eles tiveram, que as duas faliram. Ele já foi motorista, e ele já foi motorista, ele já foi valet, que é aquele cara que estaciona o carro, né? Ele falou que só dirigiu o Mercedes quando ele foi valet, não quando ele foi motorista. Então só aí já tem várias coisas que eles fizeram. E num dos vídeos que eu vi, estava explicando que o fato do Bong Joon-ho ter colocado exatamente uma loja de frango, na tradução que a gente viu ontem não falava loja de frango, mas a original que é muito importante, porque na Coreia do Sul parece que houve um boom de lojas que vendiam frango, e na primeira crise financeira que deu, na primeira crise econômica que deu, elas fecharam em massa. Então, quando ele coloca isso no filme, ele está fazendo uma referência direta a esse momento econômico da Coreia do Sul, de que um monte de gente possuía o seu próprio negócio e que, do nada, isso acabou. Não só, então, eu acho que isso tem muito a ver, assim, né, de que é uma classe média que até então tinha seu negócio próprio, eram pequenos empreendedores e agora estão totalmente zerados, assim, né, estão numa situação muito ruim. E eu fiquei muito surpreso quando a antiga governanta começa a contar a história deles. E aí ela fala isso, que a confeitaria dele, que era uma confeitaria taiwanesa também, veio à falência. E ele teve que se esconder porque ele era endividado, ele tinha muitas dívidas com agiotas, por isso ele teve que se esconder. Então, bom, não sei o que vocês acham, mas parece para mim de que a situação deles é assim, muito parecida, de um para o outro. Foi um detalhe, o fato de que um não tinha dívida ou não tinha pegado dinheiro com a agiota e que o outro tinha. Então, um está ainda com a janela podendo ver o sol um pouco, e o outro está totalmente num porão por um detalhe. E aí eles ficam nessa discussão enquanto eles estão ali no porão, se pode chamar de irmã ou não pode. No primeiro momento fala, irmã, por favor, tenha piedade de mim. Ela fala, eu não sou sua irmã. Aí na hora que inverte os papéis, ela chama a outra de irmã, e a outra fala, não sou sua irmã. Então poderia, parece, haver uma irmandade, assim, né, bom, uma solidariedade, né, entre eles, mas não existe nenhuma solidariedade, apesar da situação deles
serem muito parecidas. Alguém tem um comentário? Pode fazer. Não. Tá. Outra coisa que eu queria notar é o consumo. Aqui eu botei a foto do cara que está no porão, esqueci o nome dele, mas dele com essa mamadeira, para falar um pouco disso, assim, a questão da dependência total que esse pessoal tá na mão dos ricos, né, dos parques. Eles estão num nível de dependência absurdo. Eu achei muito surreal na hora que ela dá uma mamadeira para ele. Não é uma coisa assim óbvia. Ele é um bebezão. E aí depois ele tem essa cena que é a mais surreal do planeta Terra, que ele fala isso, né? Respeito pro senhor pai. E, e ele depois fala que ele se sente confortável aí. O Kim é o mestre em falar isso, igual o Bernardo falou, né? A gente vai falar um pouco disso, dos planos, de ter sempre um plano, né? E ele pergunta para o outro, você não tem um plano, o que você vai fazer? Ele fala, não, eu tô confortável aqui, essa situação que eu arranjei tá de boa. Vai entender, né? Mas aí também fiquei lembrando de como tem uma situação muito parecida na hora que eles estão fazendo essa janta, e aí que ele já não, aquele não tinha visto no porão ainda. Ele também faz o mesmo movimento, fala, vamos rezar em agradecimento ao grande senhor Park, porque, bom, a gente podia estar desempregado e, na verdade, a gente precisa reverenciar ele porque a gente está numa situação melhor graças a ele. É muito estranho essa situação. Por último, eu coloquei esse print aqui do final do filme, quando a casa está sendo ocupada pela família alemã. E aí a estrutura é a mesma, assim, né? Parece, e aí um dos vídeos que eu vi, não sei se foi do Wisecrack, qual que foi, que fala isso, assim, de que parece que existe uma estrutura na cidade que é permanente. Então essa casa ela pode ser habitada por outras pessoas, mas é a mesma coisa, assim. Basicamente parece que esse último plano tem a ver com isso. Edu, Pode falar. eu vou comentar também o seguinte, esse comentário seu me faz pensar a seguinte coisa. A gente tem uma discussão tão grande no campo da arquitetura sobre a gente, né, o arquiteto é conhecido por isso, por fazer casa, né, e atender a vontade dos clientes, e a casa, o edificado ter o cliente e a, a humanidade, de certa forma, materializada ali em um espaço, né, e esse comentário seu me faz pensar também o seguinte, essa casa, ela é em algum sentido, né? Ela podendo ela ser habitada por várias pessoas, ou enfim, por qualquer um, ou ela sendo uma estrutura permanente, ela é muito mais um produto do que, de fato, uma arquitetura que tem uma identidade familiar, assim, né? E essa preocupação também por estar deixando esse espaço todo estetizado, como você mencionou, né? Espartano, limpo, eu acho que também pode ser uma forma de ler isso, né? Sim, cara, eu achei muito bom. Realmente, a casa é um produto. Eu tinha sacado isso. É verdade, cara. A casa é um produto. Não é qualquer coisa. É um produto quase norte-americano que eles também têm, né? E você pensa também, aí uma outra coisa, vou continuar também. Você vê o valor que a casa, por exemplo, tem para os Kim, que em todo momento eles estão querendo ir para aquela casa, né? Que eles ficam um fim de semana lá, e para os parques, que em nenhum momento você vê que eles têm um vínculo muito grande com a casa, assim. Eles até mesmo não conhecem a própria casa, não sabem que tem um porão ali embaixo, né? Então, Ah, outra sim, forma de ler verdade, isso. verdade, sim. E a relação deles com a casa é muito doida, porque eles não olham para baixo, eles são pessoas assim, né? Que a visão deles é horizontal. Então você pode esconder debaixo das coisas que eles não vão saber. Tanto debaixo do móvel como debaixo da casa, assim, não tem problema, dá na mesma. Eles não estão vinculados ao espaço, é o que você falou, não existe um vínculo com o espaço. Quando eu estava falando deles como consumidores, e eu falei dos funcionários também, né, dos empregados que eles têm como consumidores, eu queria lembrar um pouco disso, assim, né, de que não só isso, mas eles consomem uma diversidade de coisas. Por exemplo, o nome deles de verdade é Bach,
mas eles fazem essa loucura que é botar em inglês, que na verdade fica park. Isso acontece algumas vezes no filme, então o menino que está dando aula de inglês vira Kevin, ele não é chamado do nome dele, né? O pai não tem um nome também em coreano, ele chama Nathan, ele não é, ele é desvinculado, né, da realidade dele. E pode falar, Letícia. Até a própria Jéssica, né? Que o Kevin fala que não lembra o nome dela em coreano. E também aí vou aproveitar e já emendar, a gente estava conversando ontem com o Edu, né? Se é legendar ou se é dublar o filme para vocês, se a gente ia pegar qual arquivo. A gente teve uma discussão aqui, né, entre a organização sobre isso, e o ponto em que a gente chegou em conclusão é que, por ser um filme tão... por isso que eu vou comentar, né? Porque vai um pouco nessa linha que a Letícia está comentando aí também, que o Edu está falando. Que é um filme, é uma cultura tão particular, a Coreia, né? O mundo oriental é tão distante da gente, que seria um pouco estranho a gente colocar uma dublagem em cima disso aí, porque de fato o filme é sobre a conversa ali é um espaço totalmente diferente, são costumes diferentes, enfim, ficaria um pouco estranho. E também um pouco nesse sentido, assim, né? Agora eu vejo que até a gente fez melhor ainda em não dublar, né? Poxa, dá um espaço para a Coreia aparecer um pouco também no filme, né? Que está também querendo, de certa forma, criticar essa postura que, se eu não me engano, é até comum, né? Eu não sei, Edu, se você sabe um pouco sobre, mas pelo que eu já escutei, eu também não sei falar muito, mas lá essa ocidentalização foi muito forte, né? Eu acho que esse é um ponto de crítica do filme, pelo que eu tô vendo. Sim. E para ser justo, assim, até com essa, por exemplo, a relação de tutoria de inglês do filho com a filha dos Park, realmente pode acontecer isso, assim, você está dando aula de inglês, a pessoa pode colocar um nome em inglês, porque vai treinar, né, e a pessoa às vezes vai para outro país, no caso da Jéssica, que ela vai fazer intercâmbio, o nome dela é muito complicado, e ela inventa um nome na outra língua para interação social ser mais fluida e tal. Então, assim, para ser justo, isso pode acontecer, mas parece que é diferente do que acontece nessa casa, assim, de que eles estão fazendo isso porque isso liga eles a uma elite global e desvincula eles da cultura local e não pelos outros motivos, né, que eu falei antes. Diferente dos Kim, eles não são pessoas que são habilidosas, a gente não vê em nenhum momento as habilidades deles rolando, pelo contrário, eles podem dirigir o carro, eles podem fazer a comida, mas no caso ela mostra que é inábil na cozinha, ela não consegue lidar com tanto de coisa que ela tem, ou também não quer, no caso do marido, não quer dirigir o carro e tal, eles vivem numa dependência das pessoas que têm as habilidades, que fazem as coisas para eles. O Bong Joon-ho fala que foi difícil para a equipe dele de marketing aceitar o nome do filme como Parasita, porque para a equipe de marketing ficava parecendo muito óbvio que a família pobre parasita a família rica. E ele ficou argumentando que não era tão óbvio assim e tal. E, bom, eu também acho que não. Mas o mais legal é que em português de Portugal, eles têm uma tendência, às vezes, a entregar um pouco mais o filme nas traduções de português de Portugal. E lá o título do filme é Parasitas, no plural. Então acho que entrega, né, um pouco do filme. Então, eu estava falando um pouco disso, assim, da beleza que há uma beleza no gesto próprio dos Kim, que é uma beleza que a gente admira, que bom, pelo menos é o que eu estou colocando como hipótese, não sei se vocês concordam, mas que a gente admira a beleza do gesto deles, da intimidade que eles têm com o mundo. Você tem uma outra beleza, que é uma beleza que você consome, que você coloca junto para pegar um pouco do status daquela beleza, como se aquilo te fizesse melhor, né? E eu colocaria ainda tem uma terceira esfera de beleza, que seria uma beleza como referência, que aí eu acho que tem a ver com a chegada da pedra, assim, né, na casa deles, que é uma coisa que vira um certo ideal, assim, um ideal, um lugar para onde ir, um plano no sentido não mais do que eu vou fazer agora, mas um plano no sentido maior, ele tensiona para uma coisa mais além. É isso que eu queria falar um pouco agora.
Esse aqui eu já passei. Que é sobre as fantasias. Eu acho que tem, quando a gente vai falar desse plano maior, eu não sei diferenciar bem ainda o que pode ser considerado uma fantasia do que pode ser considerado como uma referência ideal, assim, né? Então, vou primeiro falar um pouco da fantasia. Parece que para os Park eles têm uma esfera muito grande de fantasia, né? Tipo, o filho fantasia de índio, deixa eu ver se eu botei. A mãe fantasia que o filho é um grande artista, o Basquiat, né, da família. Eles parece que fantasiam um pouco essa relação com os pobres, porque ontem também na legenda não estava, mas a legenda original fala foi traduzido, né, como randon, que seria, na verdade, uma comida que é misturada, uma comida de rico com uma comida de pobre. É isso que ela pede para fazer. E, na verdade, parece que no final ficou ainda mais, porque não só é uma comida de rico, é o randon, e ela ainda a governanta ainda colocou a carne, que a carne lá na Coreia do Sul é uma coisa assim muito cara, principalmente o tipo de carne que ela colocou nesse prato é uma coisa assim que só gente muito rica tem, que pode comprar. E inclusive é o que a mãe dos Park fala. Na hora que ela vê, ela fala assim: "Ah, isso aqui tem porco. Eu acho melhor dar para o meu marido." Ela nem ela assim, né? Eu não vou comer sem antes oferecer para o meu marido. E aí não, ela acaba comendo e tal, mas parece que tem uma fantasia aí de conexão entre o rico e o pobre. Ela come o miojo com a carne mais cara que tem, né? E o pai parece que fantasia, opa, com essa coisa da calcinha barata que a menina esqueceu no carro. Ele também, quando vai despedir o motorista, ele fala: "Ah, mas a pessoa normalmente deixa um fio de cabelo, um brinco, essa pessoa ela devia estar drogada porque ela deixou a calcinha", e parece que ali naquele momento ele já tá fantasiando, assim, né? Mas tinha que ser no meu banco, que não sei o quê. Parece que ele não tá tão bravo, ele tá mais fantasiando do que tudo. Então parece que tem essa fantasia dos ricos parece que tem já alguma coisa a ver com interligação com os pobres ou com uma referência aos pobres, mesmo nesse caso não do filho como um grande artista que eu também não sei como interpretar. E para os Park e para os Kim, na verdade, os mais pobres, parece que a ideia é mais ter um plano tanto no sentido do aqui e agora, do que eu preciso fazer agora, como um referencial mais para frente. Vários momentos no filme, né? Não sei se vocês repararam, ela pergunta, mas qual é o seu plano? E dando essa incumbência para o pai, né? Qual é o seu plano? O que você quer fazer? E o pai devolve para o filho, quando o filho fala que ele não está fazendo uma cópia, né? Ele não está fazendo uma falsificação, ele ano que vem vai ser realmente um aluno da universidade, isso é só um adiantamento. E aí o pai fala: "Nossa, que bom, então você tem um plano, parece assim, agora você está mirado para alguma coisa." E aí isso vai dando errado até chegar no final, que o filho pergunta para o pai, isso também, não sei quem falou agora, mas também lembraram dessa questão do plano, de que devolve a pergunta para o pai, né? Mas você falou que tinha um plano, qual que é seu plano? E aí o pai, bom, essa parte do filme é muito doida, que o pai, aí parece que desmancha, ele fala: "Olha, o melhor é não ter nenhum plano, as coisas dão errado mesmo, e às vezes você vai trair seu país, você vai matar alguém, e se você não tiver um plano, tá tudo certo, tá tudo bem. Se você tiver um plano, vai aparecer que realmente está dando tudo errado, né?" E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu estava falando da relação deles com a cidade. Porque é uma situação tensa na qual eles precisam o tempo todo lidar com coisas que estão surgindo que não foram planejadas, assim, diferentemente dos parques, que eles vivem numa vida muito mais segura, no sentido de que o que pode acontecer, eles já imaginam, assim, vai chover, não acontece nada, vai acontecer que eu vou chegar de madrugada, bom, tá tudo bem, não tem problema. Para os Kim, não, tudo pode acontecer, então eles têm que ficar preparados o tempo todo para o que vai acontecer, então, não sei, parece que ele nessa hora do filme mostra isso, assim, tipo, o que quer que aconteça, a gente tem que estar preparado, melhor não ter plano nenhum, e tira um pouco essa ilusão do filho de ter um plano,
que vai ser concretizado. E um pouco antes disso, não sei se vocês lembram, que a pedra, ele tá olhando para a água e a pedra flutua assim, né, em direção a ele, ele pega a pedra e fala, é como se ela tivesse atrás de mim e tal. Eu não sei como vocês interpretam isso, mas parece que tem esse é o plano que ele tem lá na frente, e esse plano parece que persegue ele, pelo menos nas palavras dele, parece que esse plano persegue ele. E a pedra está, desde o começo do filme, ligada exatamente à riqueza material. O amigo fala, essa pedra traz muita riqueza material. E aí o pai fala, nossa, que ótimo, vem boa hora. Então, parece que esse não é só um plano que ele tem, como é um plano que persegue ele. Eu acho isso muito metafórico, né? E só para encerrar esse assunto do plano, para vocês comentarem, quando ele tem, depois que ele conversa com o pai, e ele tem esse sonho dele, né, de ter a casa e resgatar o pai, ele fala, hoje eu fiz um plano. E aí ele começa contando esse plano com ele devolvendo a pedra. Bom, isso deve ter alguma coisa a ver, né? Tipo, alguma coisa desse plano de riquezas materiais que ele vinha construindo e que não está dando certo, ele abandona e passa a ter outro plano, que ele vai explicando que é conseguir a casa para libertar o pai. Bom, eu não sei se isso quer dizer que ele já não tem mais um plano de ter riquezas materiais ou se o plano de resgatar o pai agora está acima das riquezas materiais, né? Tipo, ele não quer mais ser rico por ser rico, ele quer ser rico para resgatar o pai, que esse sim é o plano. Não sei. Mas, bom, queria saber o que vocês pensam também sobre essa questão dos planos. A Letícia abrir para falar. Nós temos vários comentários aqui, até de algumas falas que já passaram. Aí eu vou dar uma lida neles. O Gustavo Cardoso fala que na cena final rola um certo arrependimento do Sr. Kim ter matado o Park. Acho que rola, de certa forma, uma semelhança com o cara que habitava o porão. A Laura Santos fala, é muito incrível tudo isso. A casa dos Park é quase uma exposição, uma obra de arte para eles. Tem que mostrar impecável o tempo todo. A Marina Campos fala, acho que essa questão de não apropriação da casa também pode ter relação com o fato de ter sido feita e habitada por um arquiteto. Eles querem manter tudo meio intocado, talvez por respeito ou algum tipo de veneração. E aí tem uma cena que a governanta fala que ela conseguia sentir o espírito criativo do arquiteto ali na sala perto do sol. A Gardênia fala que ela leu que os atores sabem falar inglês, mas optaram usar a língua nativa, provavelmente para a produção do filme. E a Laura Santos fala, o mais legal do nome do filme é que todos eles ali são parasitas, um dos outros. Como você falou, os ricos parasitam a habilidade dos pobres, os pobres parasitam as coisas boas dos ricos e ainda o miserável, o cara do porão, parasita também dos ricos. E no fim, o pai ocupa o lugar de parasita maior, como o cara do porão. E ela acrescenta, já ouvi falar que os quadros do menino são ilustrações do cara que mora no porão, que em algum momento ele o viu, mas nunca ninguém acreditou nele, também achando que era uma fantasia. Sim, essa história ela conta mesmo, né? Que num dia do aniversário dele, ele foi abrir a geladeira para comer um bolo, e aí ele viu surgir lá daquele buraco perto da prateleira o sujeito do porão, e aí ele teve um ataque, assim, né? Uma convulsão. A mãe exagera, né? Ela fala que ele teve uma convulsão, que ele tinha 15 minutos para chegar no hospital, senão ele ia morrer e tal, e que é essa história do. E isso vai reaparecendo. A mãe diz que são autorretratos, mas parece que esse cara reaparece nos desenhos dele como essa figura que está no porão assombrando a família, assim, né? E sim, eu acho que é muito, muito doido isso, porque parece que na família dos ricos tem alguém que mora no porão. Tipo, isso, tem alguém que mora no porão. Eles ignoram essa pessoa que mora no porão, mas tem alguém que mora no porão. Tem alguém que eles não querem ver, que assusta eles, que tá ali. E que às vezes sobe e mata uma pessoa, destrói um aniversário, mas parece que tem alguma coisa ali no porão.
Eu acho que tem muito a ver isso do arrependimento dele no final também. Não sei se eu devo ficar comentando todas, mas eu acho que tem muito a ver. E aquilo, não sei se foi o Bernardo que falou, mas que ele parece que não se responsabiliza muito, não se responsabiliza, e em algum momento ele é chamado à responsabilidade. Bom, agora você está na treta, agora você está totalmente metido nisso, o que você vai fazer? E aí parece que nesse momento ele, já lá na sauna, conversando com a mãe, ele fica assim, não, mas o cara, eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada contra ela, falando sobre a governanta, mas eu só tô te falando porque é uma questão de higiene e tal. Ele já tá começando a se arrepender dali, esse arrependimento parece que só vai se aprofundando, né? De, e, e ele se arrepende, parece, muito de ter matado o Park, porque no final do filme tem uma cena que ele tá no porão e ele olha para aquela mesma notícia do jornal do Park, ele fala alguma coisa, agora eu não lembro o que, mas que era um arrependimento claro, assim, ele estava de ter matado. E isso da obra de arte foi muito, muito boa sacada, porque do mesmo jeito que as coisas que eles consomem parece que estão apegadas neles, como adicionando valor a eles, a casa, como essa obra de arte que, para manter o seu valor, precisa permanecer intocada, para manter o espírito do arquiteto, não pode ser modificada, essa casa, bom, a casa que eles vivem precisa ficar desse jeito para eles poderem pegar um pouco do valor dela como obra de arte. Assim. Acho que tem muito disso mesmo. Bom, a gente está imaginando, né? E a última coisa sobre a língua, que eles sabem inglês, né? Pô, é muito legal ver eles ganhando prêmio, tanto no Oscar quanto no Festival de Cannes, em BAFTA, que o Bong Joon-ho ganhou também. Sempre tem uma tradutora, nos 3 casos, e ele faz questão, ele fala algumas palavras em inglês, mas ele faz questão de fazer o principal do discurso dele na língua dele, e eu acho que isso é muito maneiro, assim, de que ele leva para esses lugares uma estranheza muito grande. E aí, só falando do Oscar, quem, quem tiver a paciência, a pachorra, tiver gostado muito do filme, dá uma olhada no YouTube, o Bong Joon-ho ganhando o Oscar de melhor diretor. Ele ganha também o de melhor filme, que foi o mais badalado. Na hora que ele ganha o de melhor filme, quem sobe no palco e que fala a maior parte do tempo, é uma senhora que foi uma das produtoras financeiras do filme. Então, é uma senhora que botou dinheiro no filme e que vai lá e fala na hora do Oscar de melhor filme. E ele mostra, bom, gratidão a isso, né? Que o filme dele anterior tinha sido financiado pela Netflix, o Okja, e o anterior, que é o Snowpiercer, eu não lembro, não sei quem foi financiador, mas esse de agora, o Parasita, foi financiado com o próprio dinheiro da Coreia do Sul. Mas o prêmio que ele ganha, quando ele ganha de melhor diretor, ele faz um discurso em coreano, muito bonito. Ó, ontem, antes da apresentação, eu estava vendo, e que ele mostra muita gratidão pelos diretores que ele viu. O Martin Scorsese está lá na plateia, ele agradece, porque quando ele era jovem, ele leu uma frase do Martin Scorsese, e isso influenciou muito a vida dele como cineasta, um negócio bonito. E o fato dele falar isso naquela cerimônia, na língua dele, é maravilhoso, assim, não é qualquer coisa, assim, né? Se eu não me engano, Edu, o Scorsese estava no páreo também. Exatamente. E Ele o que eu, ganha, né? sim, o que eu achei engraçado é que o Scorsese ele geralmente dá aquele sorriso característico dele, né? Mas ele deu um sorriso tão sensato, tipo assim, nossa, obrigado mesmo. Parece que ele ia até chorar, não sei. Eu fiquei... Sim, parecia que ele ia chorar. E disse que no dia seguinte, eles estavam no hotel, o Scorsese escreveu uma carta para ele, e aí ele disse que, né, o conteúdo da carta era pessoal, mas que a carta terminava com você fez muito bem, agora descanse, mas não descanse muito. Bonito. Achei muito legal. Gente, estamos chegando ao final, assim, então se vocês têm mais comentários, tá? Pode fazer. Se quiser voltar em alguma imagem também, eu vou fazer alguns comentários finais, e aí, vai ser isso. Posso falar os outros 2 que surgiram aqui? Pode. A Marina Campos, ela fala que
A pedra pode ser uma referência ao monolito de uma odisseia no espaço. A pedra aparece em 2 momentos em que a história dos personagens muda significativamente. Ela até comentou a viagem. Liana Ferreira falou que ele matou porque estava vivendo um momento extremo. Toda a chuva na noite anterior, tiveram que ir para um abrigo porque perderam tudo, e culmina no cara tampando o nariz para o cheiro do outro. Se isso tudo não tivesse acontecido, o Sr. Kim não teria matado o Sr. Parker. Sim. Essa do monolito eu tenho que pensar um pouco para poder relacionar. Eu não tinha pensado nisso, não. Porque o monolito no 2001 parece que tem isso, assim, né? Uma virada, uma progressão muito grande na hora que o monolito aparece, né? Quando o monolito aparece, um salto progressivo. E, bom, a pedra também pode ser relacionada com isso, eu acho. Naquilo que eu estava falando, por exemplo, de que ela inspira um ideal, né? Bom, no 2001 também tem a ver que o monolito aponta para outra coisa, né? Eu acho que é muito bom isso, hein? Que o monolito aponta para alguma coisa no 2001 e a pedra também aponta para um ideal de riqueza. Bom, viajando, pensando, falando ao mesmo tempo. Mas eu acho que tem a ver, sim. E o outro comentário, qual que foi mesmo? Me lembra que eu esqueci, eu queria comentar também, o último que você falou. E tudo que ele passou, e aí culminou na morte. Sim, sim. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas durante o filme eu fico numa tensão, assim, e o tempo todo, esse e se que você falou no comentário é, é, a, é o que mais aparece, assim, pô, e se? Não precisava ter acontecido nada disso, mas eu sei que não teria filme, né? Mas se qualquer coisinha menor mudasse, essa tragédia não teria acontecido. O filme começa na pedra, né? O filme começa com a pedra chegando na casa deles. Assim, aspas, não começou exatamente naquele momento, mas a pedra chega bem no início. Sim, tanto a pedra chegando, tanto a pedra quanto o amigo também pensando nele como um ideal, assim, parece que eles são o ponto de virada da história, né? A história vinha caminhando para um lugar, tipo, ou você faz bem a caixa, ou você vira empregado lá da pizzaria ou não, e na hora que aquilo ali acontece, tudo muda. Tem um momento do filme que é muito importante, que o filho do Skin, o que vai ser o tutor, ele tá conversando com um amigo no bar, e aí o amigo dele começa a explicar a situação para ele e tal, e aí ele fala com o amigo, mas então eu teria que fingir ser universitário. E ele não é bem uma pergunta, eu não sei no idioma, né, mas parece que não é bem uma pergunta, ele tá afirmando isso, né, então eu teria que fingir ser ser um universitário. E nesse momento atrás passa um ônibus, assim, passa um ônibus, e aí disse que o diretor, ele queria muito que esse barulho do ônibus e a presença do ônibus atrás aparecesse no momento dessa afirmação, dessa pergunta. Porque eu acho que ali também tem uma virada que ele parece que catraca na cabeça dele o que vai levar o filme adiante, né? Eu acho que isso é muito importante. Até continuando essa questão de quando eles estavam no bar, e aí até vou pular um comentário, depois eu volto nele, que a Beatriz Yumi, acredito que seja assim que pronuncia, ela fala que o filho do Sr. Kim acaba ficando com a filha do Sr. Park, que era algo que o menino que deu a pedra não queria. E aí é a relação ali daquele momento também, em que eles conversam e dá a pedra. Sim, é verdade, que ele já diz, né? Bom, bem lembrado. Quer dizer, ele não só está fazendo isso, como ele também está traindo o amigo, né? Do mesmo jeito que o pai fala que está fazendo várias coisas que não queria, matar uma pessoa, trair o país, enfim. Ele também está traindo o amigo no movimento dele, né? E a mãe dele fala, essa menina nem é tão bonita assim, né? Você... Enfim, fica uma... Não sei, fica uma situação bem esquisita. E naquele final que ele fala, eu não pertenço aqui, e ela tem uma reação assim, ele pergunta, mas você acha que eu pertenço aqui? E ela parece que só dá um susto, assim, né? Ela não fala nem que sim, nem que não. Ela só
Eu nunca tinha pensado naquela situação, mas é romance adolescente bom, bem feito, achei maneiro. E só voltar, se alguém tiver mais comentário pode fazer, a gente vai conversando. A Laura Santos, ela fala: o filme é incrível porque não há nada sem motivo, sentido. Tudo que acontece leva a outras coisas e assim acontece a história impecável, muito bem costurada. E a Giovanna Morim, ela fala: do meu ponto de vista, os personagens foram apresentados como marionetes do sistema em que foram inseridos. Os Kim são pessoas boas, mas manipulam e matam. O Sr. Park não, os Parkers, perdão, não são nada inocentes, mas se passam o tempo todo como benevolentes. E o Gustavo fala agora que acho legal também o fato de não ter um personagem principal, e sim as famílias. Como um coletivo é um personagem. Sim, sim. Eu vou começar comentando isso que o Gustavo falou, de que ele fala que o filme é um filme de escadas, mas também tem a ver com um filme também tem a ver com essa dissolução familiar, né? De que começa a ter a gente começa vendo uma família rica que já é meio dissolvida, assim, a mãe tem suas coisas, a filha mais velha uma coisa, o filho mais novo outra, eles vivem em um lugar separados, e enquanto a gente tem a família dos Kim que é muito unida, tá sempre junto, tá sempre perto, numa casa pequena, e a gente termina o filme com essa família totalmente desmembrada. A filha mais velha morreu, o pai está preso no porão, a mãe e o filho chega em casa, ela fala, já chegou, e ele vai para o outro lado, não tem, é uma dissolução. Eu acho que tem muito a ver isso, que começa como uma família e no final vai se dissolvendo. Sim, quando a Giovanna que falou o negócio das marionetes, eu não sei, porque eu acho que o fato do pai perceber que ele é responsável pelas atitudes dele, e é isso desencadear, parece, um arrependimento, isso mostra um pouco que eles não são marionetes, assim, eles justificam o tempo inteiro as ações que eles estão fazendo, por exemplo, eu falsifico esse documento, mas isso é só um adiantamento, isso não é uma falsificação. Para mim, eu acho que tanto isso quanto o arrependimento mostra um pouco que eles têm consciência do que eles estão fazendo, assim, eles estão presentes nas falcatruas que eles estão fazendo, eles não estão tão ausentes assim, né, do que eles estão fazendo. Sim. Sobre o filme ser tudo nele ter sentido, eu acho também, sim, impecável, maravilhoso. Sim, acho que é. E do monolito. Bom, a gente vai seguir essa discussão do monolito bastante, né? Mas sim, acho que tem a ver. Não sei. Ainda tô na dúvida, Marina. Mas segue pensando, eu acho que é uma boa. O que eu queria, antes de falar sobre a produção, pode continuar fazendo comentário, tá, gente? Seguir não tem problema, não. Mas eu queria voltar um pouco naquilo que eu falei logo no começo. A gente tem mais aí uns 20 minutos, eu acho, 15, 20 minutos. De que o espaço no filme ele pode aparecer como promessa, como obstáculo ou como indiferente. E, de novo, eu estou querendo ressaltar que nesse filme, para mim, parece que o espaço, ele não sendo obstáculo e não sendo promessa, ainda assim ele aparece no filme. Então o diretor parece que teve a noção de fazer o espaço influenciar nas pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não acontece qualquer coisa em qualquer lugar. Então, determinada habilidade das pessoas se desenvolve num determinado ambiente, né? Nesse ambiente tenso da cidade, nesse ambiente apertado da casa, nesse ambiente que é meio para baixo, mas que tende a poder querer olhar para cima. Isso tudo, vamos dizer assim, informa o corpo, né? Coloca o corpo numa forma, é incorporado, né? Nas atitudes dos personagens. Não tá ali simplesmente para ser simbólico. Né? Eu acho que isso
E uma das coisas que eu acho que pode ilustrar isso que eu estou falando seria, por exemplo, a relação deles com a comida, que vai mudando, do Skin com a comida, que vai mudando muito do começo do filme para o final. Então eles começam o filme tomando uma cerveja, dizem que é uma cerveja barata lá, depois eles começam, estão fazendo como se fosse um grill assim no meio da mesa, já tendo mais dinheiro, depois eles estão num restaurante, que eles mesmos falam que é um restaurante de motorista, que eles podem, parece, comer à vontade, então parece que a relação da comida ali não está só para simbolizar uma coisa, mas está assim, construindo mesmo o ambiente que eles têm possibilidade de viver, também, inclusive, o que eles almejam, assim, que não é só ter sair um pouco do porão que eles estão. Eu não estou sabendo, assim, clarear como um grande cristal o que eu estou pensando, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas vou tentar explicar de outro modo, que seria o seguinte: quando a gente vai fazer, e aí agora eu também estou falando de como fazer um filme, né? Pensando num documentário, pensando num ficcional, se eu tivesse que fazer a partir do que eu vi no Parasita. Eu pensaria o seguinte: quando a gente vai entrevistar alguém, no PA2 lá, que a gente foi fazer sobre a casa, e aí o professor estava falando um pouco desse processo de entrevista com o cliente. A gente vai entrevistar com a pessoa, a gente pergunta para ela o que ela quer. E aí a pessoa fala, eu quero uma banheira de hidromassagem, eu quero uma banheira de hidromassagem, eu quero um ofurô, eu quero não sei o quê. E aí inventa tudo o que ela já viu na novela que ela gostaria de ter. E fala, isso acontece na entrevista. Imagino isso entrevistando tanto uma pessoa quanto o nosso próprio personagem, né? O que você quer? Eu quero tal e tal coisa. E aí o professor nessa época explicou pra gente o seguinte, que você pergunta pra pessoa, ela quer a banheira de hidromassagem, mas você não pode parar aí. Você tem que continuar a conversa, a entrevista com o seu personagem. Que é, bom, mas o que você faz? Você chega em casa que horas do trabalho? Tal horas. Aí você faz o quê? Eu normalmente faço janta, não sei o quê, não sei o quê. Tá, então você teria uma hora e meia para tomar um banho de banheira? Não, no dia de semana não, mas no fim de semana eu com certeza quero muito uma banheira, eu quero muito um ofurô, tá? Mas no fim de semana, fim de semana eu jogo futebol com meus amigos, não sei o quê, vou para casa dos parentes, tá? E você vai então ficar no seu ofurô quanto tempo? Você vai comprar as rosas e tal? Eu acho que quando o professor estava contando isso pra gente, ele estava querendo dizer o seguinte: a vida da pessoa, ela é mais do que ela percebe. E a gente, como arquiteto, precisa perceber, precisa tirar, né, mexer nessa terra, do que tem aí nessa vida que conforma a vida da pessoa e que faz ela fazer as coisas que ela faz cotidianamente. Então, o que ela faz cotidianamente tem muita importância para quem ela é. O problema que o que ela faz cotidianamente é totalmente invisível para ela. Ela não vai pedir para o arquiteto fazer uma casa que tenha torneiras com água pura. Porque isso é assim que funciona. Mas a gente precisa saber que isso precisa estar, mesmo que a pessoa, que para ela, como isso, a torneira só se torna um problema se faltar água. Aí ela percebe a existência da torneira. O que eu estou querendo dizer de uma maneira bem truncada é que a gente, com os nossos personagens, se a gente estiver escrevendo um filme ou mesmo fazendo um documentário, quero ouvir o que o Cris vai falar depois também sobre o documentário, roteiro de documentário, é que talvez a gente precise puxar um pouco aí o que tem que essa pessoa faz no dia a dia dela, quais as habilidades que essa pessoa tem, aonde ela costuma ficar deitado, que, por exemplo, a gente tem a cena do começo do filme que ele está deitado perto da esposa, o que essa pessoa já fez, que isso não é tão pouco significativo assim, não, que isso não só, porque também fica uma ideia de que isso ajuda o ator a construir o personagem. Tá, pode ajudar, mas isso ajuda o roteirista a escrever o filme, porque se você tem um personagem que foi motorista, que foi valet, que teve uma loja de frango,
que essa loja de frango faliu, depois ele teve uma loja de bolo, e essa loja de bolo faliu. Esse seu personagem, ele tem outro corpo, ele sabe lidar com as coisas ruins que acontecem, né, do nada, com as enchentes que vêm do nada, ele sabe lidar e isso não vem como né, não é uma coisa divina que cai no personagem, isso vem porque ele tem uma história, ele tem hábitos, ele vive num determinado ambiente que conformou ele daquela forma. Deu para entender? Estou abrindo a pergunta para vocês, assim, deu para entender um pouco do que eu estou querendo dizer com isso, assim, de que alguma coisa é invisível, mas a gente precisa fazer ela aparecer, e o que eu acho que o Bong Joon-ho faz muito bem nesse filme é mexer o invisível, botar ele na tela, assim. O que vocês acham? Me conta. O pessoal tá pipocando no comentário, né? Sim, perfeito. Sim. E eu gostaria também de comentar uma coisa, Eduardo. Eu acho que a beleza do filme tá nisso aí. E sendo muito sincero, por isso que eu acho que eu curto muito esse tipo de abordagem, de atividade, porque para mim tem ficado mais claro que interpretar o filme, que o filme não está mostrando só o que está na tela, não, que a gente precisa interpretar. E eu acho que esse seu comentário vem muito a calhar, porque de fato, para mim agora, parece que não só o Bong Joon-ho tem uma atenção aos detalhes, mas eu colocaria também dessa forma, que ele torna o invisível assim, muito, muito, muito Palpável, assim, né? palpável. Perfeito, perfeito. Sim. Eu queria encerrar, então, vou passar as referências para vocês. Acho que o vídeo mais legal que eu vi no YouTube sobre o Parasita é um vídeo do Wisecrack, que eu acho que não tem legenda em português, infelizmente, que é esse que está o nome aí, que ele também pensa o filme como uma crítica social. Também indico o filme do Wisecrack sobre o Snowpiercer, que é um filme anterior, filme de 2013 do Bong Joon-ho, anterior foi o Okja. E, obviamente estou indicando os dois filmes, os outros dois anteriores dele. O Okja é muito legal. Vegetarianos que estão ouvindo, tem que assistir o Okja, ele é... Ou não, porque vai dar um medinho. É meio ruim. Mas é um ótimo filme. E o Snowpiercer, que o Snowpiercer é um filme muito doido, muito hollywoodiano, muito violento, que passa num trem, e esse trem, os últimos vagões são dos pobres, os primeiros vagões são dos ricos, e ele conta a história, né, dessa revolução que querem fazer dos últimos vagões lá para frente. E o vídeo que tem do Wisecrack sobre o Snowpiercer é muito bom, porque ele faz uma relação do Snowpiercer, do Bong Joon-ho, com a Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí, nesse vídeo do Wisecrack, dá para você ver como é meticuloso o Bong Joon-ho, como é que esse cara é neurótico, de pensar, assim, os detalhes mais... Ele trabalhou mesmo, assim, ele merece toda a aclamação, porque ele trabalhou para fazer esses filmes, ele não falou, vou botar umas coisas aleatórias aqui, você é um gênio, não, ele não fez isso, ele é neuroticão no que ele está fazendo. O Construir Habitat, do Richard Sennett, é um livro muito bom, que ele fala da relação da gente com a cidade e de uma maneira misturando sociologia com arquitetura, e ele é um cara que, só para vocês terem uma ideia, tem um trecho no livro, tem um trecho no livro que ele fala o seguinte, que ele... me lembra, gente, o nome daquela autora que fala dos olhos da rua, que me fugiu da mente. Qual que é o nome dele? Jane Jacobs. Ele fala que tendo trabalhado... Na rua? Não, é a François Schwab. Não, então, mas o que eu estava querendo lembrar era Jane Jacobs. Desculpa. Eu maltratei a autora. Desculpa. Eu acho que é uma das duas, gente. Não, desculpa. mas é a Jane Jacobs que eu queria lembrar. Ele mostra, tem até uma foto dele com ela, e ele fala que, tendo estudado ela
e tendo convivido com ela, e tendo feito os projetos, Jacobs, olha só a foto dele com ela, que nunca vai dar para ver, mas eles num café. Tendo estudado, tendo trabalhado com ela, e entendendo que ela prefere um fazer arquitetônico mais modesto, que seria assim, de buscar alterações que não sejam muito drásticas, você não vai descer com um prédio de paraquedas numa comunidade e esperar que ele funcione, ela pretende alterações muito mais modestas arquitetonicamente. E ele fala, tendo trabalhado com a Jane Jacobs e tendo trabalhado também na Unesco, buscando fazer projetos de grande escala para países da América Latina como um todo, ele percebe, e é o que ele está falando nesse livro, que ele acha que a alternativa é uma mescla entre os dois tipos de trabalho, tanto o fazer modesto da Jane Jacobs, como um fazer de grande escala, porque ele fala que a gente não tem como atuar localmente num sistema global. Então, as nossas atuações locais acabam sendo muito paliativas, não conseguem nunca fazer frente ao sistema global. E aí o que ele está fazendo aqui é propor um tipo de meio termo, em que a gente vai buscar alterações amplas do espaço da cidade, com a modéstia da Jane Jacobs. Vale muito a pena, está indicadíssimo. E por último, algumas das coisas que eu falei, principalmente isso do que é invisível e que só se torna problemático, só se torna visível quando é problemático, ou seja, de tudo aquilo que funciona na nossa casa e na nossa cultura, a gente definitivamente não vê, é o nosso cheiro, a gente não sente. Isso está no Jordan Peterson, Mapas do Significado, o subtítulo é Arquitetura da Crença, vale muito a pena também. No nome tem escrito arquitetura, então, gente, tem muito a ver. Eu queria encerrar lembrando uma coisa que eu falei ontem, esqueci de retomar hoje no começo, que é o seguinte, o Jordan Peterson ele fala que as narrativas são modos que a gente tem de estruturar aquilo no qual a gente acredita. Então, quando a gente tem uma história que ela é muito potente, essa história deve estar articulando muito bem uma crença que a gente tem. E a minha pergunta ontem, para começar, foi muito essa, de qual será então essa crença que tem gente no mundo inteiro que parece que tem essa crença, que está bem articulada no filme, né? O que será que a gente pensa que está na cabeça de todo mundo, que ele conseguiu articular, e por isso o filme dele fez tanto sentido, né? O Parasita fez tanto sentido para pessoas tão distintas no mundo inteiro, né? A minha hipótese, então, para trabalhar hoje, foi de que tem a ver com uma classe média empobrecida que aspira a alguma coisa além, e uma elite que busca ser uma elite global mesmo não sendo. É só uma das interpretações, né? Porque a história ela é muito rica, né, de significado, de sentido. Acho que foi isso tudo, gente. Tomara que tenha feito algum sentido para vocês, tenha valido a pena essas coisas todas que eu abri aí hoje. Antes de te agradecer e ver se o pessoal tem mais algum comentário, eu vou aproveitar para ler alguns comentários que ficaram para trás. Se o pessoal quiser ir mandando alguma coisa enquanto isso para a gente ler, antes da gente encerrar, fiquem à vontade. Boa. A Gardênia falou, em relação a uma fala anterior sua, que a comida também é sinônimo de status, né? E a Laura Santos fala que o filme tem 2, 3 horas de duração, mas sua história vai muito além do que a gente vê ali. E, por enquanto, é basicamente isso. O pessoal só está falando que foi ótimo, que valeu muito a pena e que estão com saudades das aulas. Sim, também estou com muitas saudades de ver as pessoas, ver os professores, ter aula, ir no galpão, ficar depois do almoço lá sem fazer nada. Saudades, sim. E sobre a comida também acho, faz muito sentido.
de novo, quero bater na mesma tecla, que talvez até isso para eles seja um produto que adiciona a eles status, não é só de comer, é um comer com status, é uma gourmetização, né, assim, eu não tomo qualquer cerveja, eu não como qualquer lombo, eu como um lombo especial. Em nome do Cacau, do Nibs, agradeço, Edu, por ter abraçado nosso projeto, por estar aqui hoje, por ter passado uma mensagem tão boa, por ter falado tão bem. E agradeço em nome de todos mesmo. E se você quiser acrescentar alguma coisa. É isso, gente. Obrigado mesmo pela disposição, por ter me chamado. Foi ótimo ter estudado um pouco para falar do filme. Valeu muito a pena. O filme é muito bom, então ele vai mandando coisa pra gente. Agradeço muito a disposição de vocês de ficarem 2 horas aqui escutando. Valeu mesmo. Gratidão.